Pessoal, vou fazer aqui então um vídeo aqui de novo. Acabou que no Teams aqui o vídeo antigo não funcionou bem, né? Ele ficou com problema, né? Ele ficou pequeno, até baixei ele aqui. Tá vendo? Apesar que a reunião que terminou com 2 horas e 33 minutos, na verdade, a hora que você vem aqui no vídeo que ele gravou só o finalzinho do finalzinho da aula. Tá vendo? Ele pegou só 12 minutos e 57 segundos. Tentei baixar de novo, mas não deu muito certo não. Então vou passar aqui rapidinho, né, para vocês de novo, né, exatamente o conteúdo, né, que a gente teve aqui que é relevante para a aula. Então abri meu Android Studio aqui, eu vou fechar aqui meu projeto, eu vou começar do zero, tá, para ficar bem claro para vocês aqui, tá bom? Close Project. Fazer o mesmo procedimento de sempre, criar um novo projeto aqui no Android Studio, pegando uma Input Activity, chamar ele de SQLite correto, e agora vai gravar direito. Manter os padrões, né? O Gradle vai buildar aqui, enquanto tiver os running process aqui, vocês esperam, né? Então aqui embaixo, essa barrinha aqui de baixo aqui indica que as coisas ainda estão acontecendo. Bom, beleza. Então, né, a aula, vocês viram a gente falando ali, ela é sobre SQLite, tá? SQLite é um dos modelos de banco de dados que tem. Eu não vou entrar muito em detalhe, não. Lá no material do AVA, tá? Tem mais informação sobre ele. A gente vai fazer as nossas atividades em cima dele, tá bom? Então, tá? Eu vou colocar aqui o SQLite aqui, vou começar, né, importando o cara. Então, primeira coisa que eu vou fazer, né, de tudo, né? Sempre, toda linguagem de programação, você precisa acessar o banco de dados, você precisa de uma classe de conexão, tá? Por quê? Cada modelo de banco de dados, ele possui a sua própria forma de conversar, né, seu próprio protocolo, suas próprias interações. Então, existe uma classe, tá, que a gente cria ela, que ela é a classe de conexão, que ela vai ser responsável por fazer a interface entre o seu aplicativo e o banco de dados, tá bom? O SQLite é uma bibliotecazinha em C++, né, que fornece um banquinho de dados, né, que é baseado em arquivo, né, e baseado em SQL, né. Então, para poder fazer a classe de conexão, né, a classe de conexão ela é responsável por abrir essa conexão e fazer as operações básicas. Então, a gente vai criar uma herança aqui, tá? A gente vai herdar de uma classe que chama SQLite Open Helper, né? SQLite é o nome do banco de dados. Open Helper, né? A palavra open em inglês abrir. Helper ajudador, né? Então é uma classe que ajuda a abrir os bancos de dados do SQLite, tá bom? Então a gente vai herdar dela e a gente vai implementar algumas coisas que ela obriga aqui, tá? Ela é uma classe abstrata e ela obriga a implementação de 2 métodos abstratos, tá bom? Quando você seleciona a linha aqui, tá vendo que o meu cursor está em cima da linha? Você manda ele implementar os métodos, ele vai te dar aqui as opções de quais são os métodos abstratos que têm que ser implementados, deixa os 2 selecionados, dá um OK aqui, e ele manda implementar esses 2 métodos, tá bom? A linha ela continua vermelha, tá? Com erro, por quê? Esse objeto do SQLite Open Helper, ele possui um construtor padrão, tá bom? Que ele tem que ser cumprido também. Então, seleciona aqui o cursor, a lâmpadazinha vai aparecer quando isso acontecer. Cadê a lâmpadazinha? Ah, agora não vai aparecer a lâmpadazinha. Cadê o... Aí apareceu a lâmpadazinha agora. Tá vendo? A lâmpadazinha veio pra cá. Criar o construtor que dá match, pegar o primeiro, tá bom? Dá um OK aqui. Ele vai importar uma série de coisas, tá? Mas o construtor que a gente precisa, a gente só precisa receber esse contexto, tá bom? Lembra aquele get application context que a gente usa? A gente vai receber apenas ele, tá bom? Os outros parâmetros que tem aqui eu vou apagar. Cuidado para você garantir, tá vendo? Dá um pause aí no vídeo aí, ó. Garantir que o resto da linha tá correta, né? Você está fechando aqui os parâmetros e tá abrindo a chavinha no lugar correto. Esses caras aqui a gente vai manter fixo, tá? O SQLite, ele é baseado em arquivo, então tem um arquivo que ele usa, tá bom?
e a gente vai colocar o nome desse arquivo aqui. O nome é o nome que você quiser, tá bom? Só não pode trocar. Lembrando que se você trocar o nome do arquivo, você está de verdade trocando o banco de dados. Então escolha direitinho o nome do seu arquivo, tá? E o nome do arquivo, ele é case sensitive. O que isso quer dizer? Que ele respeita maiúsculos e minúsculos, tá bom? Então eu coloquei o nome do banco de dados e vou colocar aqui de exemplo, tá bom? Lembrando, olha só, porque primeiro é maiúsculo. Se eu depois trocar esse E aqui para um minúsculo, ou trocar qualquer palavra aqui, é outro banco de dados, tá bom? A factory a gente vai passar null, e a versão do SQLite a gente vai colocar a primeira, tá? Aqui é a versão do nosso programa, tá? A versão do banco de dados, né? A versão da nossa configuração, tá bom? Então aqui dentro, olha só, esse método onCreate, ele é um listener, que ele acontece, tá? Toda vez que a classe de conexão ela for criada, ela for instanciada, esse SQLite OpenHelp ele vai executar esse método aqui para checar, tá bom? O que ele tem que fazer. Desculpa, ele não vai nem executar esse método toda vez, né? Assim que, na verdade, a conexão ela é criada, o SQLite OpenHelp ele verifica se esse arquivo aqui, exemplo, se ele existe ou não. Se ele não existe, aí ele executa o onCreate, tá? O onCreate é o create do arquivo, tá? Vai criar o banco, tá bom? Quer dizer que não tinha banco de dados, ele vai criar. Quando que não tinha o banco de dados, tá? Assim que a pessoa instala o aplicativo no telefone dela, né? Ou caso ela delete o banco de dados na mão. Se ela for lá no Android em aplicações, ela tem a possibilidade de apagar os dados desse aplicativo, tá? Então toda vez que ela faz isso, que esse SQLite OpenHelp percebe que não tem banco de dados, ele entra aqui e ele cria de novo esse aplicativo, tá bom? Ou banco de dados. Mas ele não cria, né? Ele te dá uma conexão aberta, tá bom? Ele vai criar para você o arquivo e vai te dar essa conexão aqui aberta para você aí sim criar suas tabelas. Então aqui dentro desse lugar, tá bom? Você vai criar todas as tabelas que você tiver que criar, usando o comando exec SQL. Criar tabela, popular tabela com valores iniciais, tudo você vai fazer aqui. Então, eu vou começar criando aqui minhas tabelas, tá bom? Vou criar uma só aqui de exemplo, né? Create table. Vou fazer um cara só de exemplo, tá bom? Eu vou fazer aqui um cara aqui com nomes, tá? Igual a gente tinha feito em sala de aula a primeira vez. Então a tabela vai chamar nomes, tá? E ela vai ter como campo, né, uma tabela chamada uma coluna nome do tipo texto, tá? Bem bobo assim mesmo, tá? Se eu tiver outras colunas, né? Se eu tiver colocar aqui tipo assim sobrenome, eu coloco aqui, tá bom? Sobrenome, text. O SQLite ele é mais simples, tá? Então ele não tem todos os tipos de dados igual o MySQL, SQL Server e os outros caras têm, não. Tudo para ele que é string é text. E o que é inteiro é number, tá? Então se eu tiver uma idade aqui, suponha, tá? Idade seria aqui um number, tá bom? É isso. Se você vier aqui no site aqui, do SQLite aqui, deixa eu abrir um site aqui para mostrar. Você vê aqui, ó, SQLite, você vai ter a lista, tá, do site aqui do SQLite, né? Você vê aqui no site aqui, você vai ter toda a documentação de como que usa, né? Só você vir aqui em documentação aqui, né? Dar uma passeada aqui dentro aqui que você vai encontrar, né, todos os comandos SQLite, como é que ele funciona e tudo mais, né? Então, mas basicamente ele é SQL Server, você pode sempre vir aqui também, né? Tipo assim, create table SQLite. Você vê aqui, ele vai sempre te dar os comandinhos todos aqui, entendeu? Então, tipo assim, é bem fácil aqui de você ver, né? Você pode vir aqui, porque aí tem um outro site aleatório aqui, tá? Mas vai vir todos os tipos de dados, tudo vai estar aqui, tá bom? Bom, vamos seguir aqui então. Então, eu criei minha primeira tabela. Se eu tivesse que criar mais tabelas, eu ia pôr todos os meus comandos aqui, tá? Criando todas elas. E se eu tivesse que popular a tabela com algum valor inicial, eu ia fazer isso aqui também, tá? Esse comando exec.sql, ele executa qualquer comando que não tenha retorno, tá? Que não seja um select. Então, eu poderia vir aqui e fazer o quê? Cert into nomes. Lembrando que ele é case sensitive, né? Então, eu tenho que colocar exatamente igualzinho tá aqui, tá bom? Poderia colocar aqui as colunas aqui, né? Nome, values, e colocar aqui os valores, né? Tipo assim, Pedro, tá? Então, é bem isso aqui. Ele vai dar erro, tá? Porque a coluna tem que ter o mesmo nome, tá? Se eu colocar esse cara aqui minúsculo aqui, ó, nome,
Assim que eu rodar o meu programa, eu vou rodar aqui só para vocês verem, ele vai dar um erro, tá? Ele vai dar uma exception. Vai dar aquele assim, o seu programa parou de executar. Quer ver? Vou rodar aqui. Espera um segundo, que ele já deve estar publicando. Tá vendo o corrido aqui embaixo está rodando. Ele está ligando meu Android de novo, porque ele deu um problema aqui no boot. Vamos esperar, tá vendo? Ele está aguardando o telefone ficar online. Espera ele inicializar aqui para vocês verem. Aí beleza, está instalando o aplicativo, lançando. Beleza, aqui ele não vai dar erro porque eu não estou usando, né, essa classe aqui em lugar nenhum, né. Eu vou vir aqui só no meu main activity, só para vocês verem. Eu vou dar um new aqui, ó, tá? Conexão, um new conexão. Tem que dar um nome, né, para conexão. Eu não vou usar ela, não é aqui não, tá? Aqui é só para vocês verem que ele vai dar erro, tá? Get application context. Lembra que conexão precisa do contexto. Vou só abrir ela aqui só para vocês verem, tá? Que assim que ele tentar passar ali no create, provavelmente ele vai dar que a aplicação parou de funcionar. Ué, ele deu não. Será que ele passou lá? Acho que ele nem passou lá, na verdade. Porque ele teria que dar erro aqui nesse comando aqui, tá? Porque o nome é case, senão ele dá problema, tá bom? Então, mas não vou ficar insistindo demais não, era só para dar erro mesmo, porque eu só criei que não estou nem usando. Deixa ele quieto ali, depois a gente impede para não perder tempo aqui no vídeo. Era para o vídeo ser mais curto um pouquinho mesmo. Esse método upgrade, ele acontece quando, tá? Sempre que você troca essa versão. Quando o SQLite OpenHelper cria esse arquivo a primeira vez, ele grava isso aqui lá dentro, tá? Então, quando você abre de novo, ele sempre verifica, o arquivo existe? Existe. Se existe, ele checa esse número. Se você trocar esse número, ele vem para o onUpgrade. Então, imagine que você já instalou isso aqui com esse jeito, aí agora, sei lá, eu quero adicionar mais um campo. Eu venho aqui e troco para 2, ele vai passar aqui, ó, agora nesse momento, porque ele vai ver que esse número mudou. Ele vai fornecer o número antigo, que é o número que está gravado dentro do banco de dados aqui, e o novo aqui. Aqui vai vir o 1 e aqui vai vir o 2 que veio daqui, tá? Aí eu tomo uma decisão do que fazer. Por exemplo, imagina que sempre o cara atualizar o banco de dados, eu tenho que criar alguma coisa, eu vou vir aqui, dar um db.execsql, vou dar aqui um alter table, nomes, add, column, sei lá, vou criar uma coluna aqui chamada telefone, tá bom? Vem aqui e cria uma coluna nova, é isso. Aí é para isso que serve, tá bom? Então, você tem um número antigo e um número novo que é para você checar. Então, tipo assim, para você ir aplicando, né, todas as atualizações. Então, vai passando o tempo, né, você não pode criar de novo esse cara. Então, imagina que amanhã apareceu a versão 3 aqui. Putz, cara, mas lá já tem essa tabela, tá? Se você tentar criar de novo, vai dar erro porque já existe. Então, o que você faria, né? Você poderia vir aqui, fazer um comando, né, de forma que ele viesse atualizando, né, aplicando cada um dos comandos, né, até que chegasse na versão nova, né? Então, enquanto a versão antiga for menor que a versão nova, né, você vai fazendo o quê? Você vai aplicando esse cara aqui. Então você faz o quê? Aí aqui dentro aqui você faz aqui, ó, tipo, se a versão velha for igual a 1, ele cria essa tabela. Se a versão velha for igual a 2, sei lá, ele cria outra tabela aqui. Beleza? Ele vai criar outra coluna aqui, coluna, não sei nem de que aqui, de endereço. Entendeu? E aqui no final aqui você faz um code version mais, né? Que é para ele incrementando o número. Então ele vai fazer o quê? Ele vai vir aqui, vai checar a versão antiga, se for a 1, ele aplica esse cara. Aí se for 1, ele aplica esse cara, vem cá, faz o quê? Roda de incremento o número, agora é a 2, aplica esse cara. Vai virar 3, ele sai fora. Então ele roda desse jeito aqui, tá bom? E assim você vai garantindo a criação, deleção de tabela, inserindo dados e tudo mais. Bom, além da classe de conexão, né, a gente precisa de uma classe que ela vai manipular, tá, os dados do objeto, tá bom? Essa classe a gente chama ela de repository, tá bom? Ou
classe DAO, né, em linguagens mais antigas aí. Eu vou criar aqui um nomes repositório de nomes, tá? Repositório, um repositório é um lugar que você guarda coisas, tá? Então, olha só, a classe repositório, ela usa o banco de dados. Então, ela conhece o banco de dados, tá bom? Do SQLite. E ela tem um construtor, tá? Que também precisa do contexto, tá? Todo mundo aqui no Android precisa do contexto, tá bom? Para poder funcionar corretamente. Então, aqui contexto, né? Tenho aqui o DB. E eu faço o quê? Cara, assim que eu estou construindo a classe do repositório, eu vou instanciar, vou chamar a conexão, new conexão, tá? O contexto que a gente recebe aqui no repositório é para entregar para a classe de conexão, tá? Quem precisa do repositório é o SQLite Open Helper. Então a gente, na verdade, vai só receber o contexto e passar para frente até chegar nele, tá bom? Então eu faço o quê? This.db igual cn. Eu tenho duas opções, tá vendo? Eu consigo pegar um banco de dados em modo escrita, que é o de baixo, o Writable Database, ou pegar ele no modo somente leitura, tá? A gente vai pegar ele no modo escrita, o escrita ele lê e escreve, tá bom? Então a gente aqui em sala de aula vai usar só ele. O modo somente leitura existe para quando você precisar usar, se precisar de uma conexão somente leitura, proteger mais os dados, né? Então tem suas aplicabilidades, mas a gente não vai usar aqui não, tá bom? Então, olha só, esse construtor está aqui, né? Ele sabe instanciar o comando aqui. E aqui a gente criaria nossos comandos, tá? Eu vou criar dois comandos aqui só. Um para inserir o nome, né? Tipo, ele é void, não precisa retornar nada, né? Inserir. Então aí que eu vou inserir o nome. Recebo como parâmetro o nome, né? Nome, que vai ser inserido. E faço o comando de insert, tá bom? Eu tenho duas formas de fazer o comando de insert, tá? Eu posso, se eu quiser, usar o this.db e fazer que ele execute SQL. E eu posso escrever o comando aqui na mão, né? Insert into nomes, né? Eu posso fazer assim, tá? E a outra forma de fazer é fazer usando alguns aceleradores que o SQLite tem, tá? Aqui no Android, que é o quê? Que é o comando de insert. Ele vai me pedir o quê? Ele vai me pedir o nome da tabela, nomes. Ele vai me pedir a lista de valores que eu quero inserir, tá bom? Essa lista de valores que eu quero inserir, eu passo ela dentro de um cara que chama Content Values, tá bom? Content Values é uma lista de chave valores, tá? Igualzinho o Shared Preference, onde eu armazeno, tá? O nome da coluna e armazeno o valor que ela vai ter. Então aqui, olha só, o nome da coluna que eu vou dar um ponto put, tá? O put é a forma de inserir um dado lá dentro, tá? A coluna que eu vou inserir é a coluna nome. O valor que eu vou inserir é o que veio nessa variável aqui que eu passei por parâmetro, tá? Que é o nome. Eu poderia vir aqui, ó, e fazer o quê? cv.put, tem mais colunas, lembra? Deixa eu ver as colunas que eu tenho aqui, ó. Eu tenho sobrenome, eu tenho idade, eu tenho telefone, endereço. Vou pôr uma idade aqui, ó. Idade, tá? A gente não vai usar ela para nada não, mas vou pôr ela aqui, tá bom? Vim aqui e adicionei. E eu passo o que aqui? O content values. Aliás, não, passo null e depois null content values, tá bom? Então, olha só, passei aqui, né, na tabela de nomes. Esse null rec é null, tá? A gente não vai mexer com ele. E aqui o content values, os valores que eu quero inserir, cada coluna que eu quero colocar. Beleza, tá feito aqui. E vou fazer um comando, tá? Que vai recuperar todos os valores salvos ali dentro, tá bom? Então esse cara, né, ele vai retornar uma lista de nomes, tá bom? Vou dar um get all nomes, tá? Ele retorna então um array list de string, porque os nomes são strings, chamado get all nomes. É ruim misturando português com inglês, né? Mas ele recupera todos os nomes, tá? Quando eu faço isso, tá? O que eu fiz aqui? Ó? Eu criei um método que ele tem que retornar uma lista de string. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou declarar, né, essa lista que ele vai devolver. Vou inicializá-la aqui, né, chamar aqui de resultado, tá bom? Vou dar um new, tá? Um new array de string aqui, tá bom? E aqui no meio, né, eu vou colocar aqui minha lógica, né? Lógica. E quando eu terminar tudo, eu vou fazer o quê? Return o array, o resultado. Tá bom? Que é isso aqui? Para eu devolver um array, né, eu tenho que
declará-lo, preenchê-lo, né? Preenchê-lo e retorná-lo, tá bom? Então agora eu vou preencher, né? Vou fazer aqui o meiozinho, tá? Como que eu preencho, tá bom? Bom, toda vez que eu executo um comando aqui no banco de dados, tá? Ele vai retornar para mim um cursor, tá bom? Um cursor que tem o ponteiro para os dados dentro do banco de dados, tá bom? Por quê? Como o dispositivo não tem muita memória, RAM, e pode ser que seus dados tenham muitos dados lá dentro, e pode ter vários e vários gigas, ele me retorna só um ponteiro, só um cursor que aponta para onde está o dado dentro do meu disco, tá bom? Então, esse cursor é para isso, porque para a gente poder movimentar lá dentro, tá? Então, aqui eu vou executar o comando this.db. Aqui eu posso usar um how query, tá? Que eu posso escrever ele na mão, select nomes from nomes, legal? Esse aqui é um jeito da gente fazer, tá? Um jeito bem simples, sem critério nenhum. E ele tem aquele acelerador também, tá? Ele tem aquele ponto select que eu passo também o nome da tabela, passo qual é a condição UR, né? E ele consegue fazer também, tá bom? Quais são as colunas que eu quero, consigo passar tudo para ele. Vamos manter esse aqui para mostrar os dois tipos diferentes, tá? O cursor, quando ele chega, ele está apontando para lugar nenhum. A gente não sabe se ele tem resultado ou não. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é mandar ele checar se tem algum resultado, tá? Só que aqui no caso do Java, aqui no caso do SQLite com Android, ele não tem um comando assim para checar se tem resultados, né? Ele tem um comando que é o quê? Cara, cursor.move to first, tá? Esse cara, ele faz o quê? Ele move para a primeira posição que tiver dados, né? Tipo assim, move to first. Mova para o primeiro. Por quê? Se ele conseguir ir para o primeiro registro, é porque tem dados. Se ele não tem dado nenhum, não tem como ele ir para o primeiro registro, né? Então ele faz o quê? Ele retorna false, tá? Então esse comando aqui, ele move o cursor para o primeiro ponteiro, move o ponteiro para o primeiro registro, e ao mesmo tempo retorna se ele conseguiu ou não. Se conseguiu, true, quer dizer que tem dados. Se não, ele sai fora, tá bom? Então, né, como ele, supondo que ele conseguiu, o que eu vou fazer? Agora eu preciso pegar o resultado desse registro, só que eu vou devolver a lista inteira com todos os nomes. Eu vou usar um do while, legal? E nesse do while eu vou fazer o quê? Por que o do while? Porque o do primeiro ele faz, depois ele movimenta para o próximo item. Como é que ele movimenta para o próximo item? Move to next. Tá bom? Mover para o próximo. Legal? Ele começa movendo para o primeiro. Faz alguma coisa com isso, tá? O que ele faz? Ele pega o resultado e adiciona ele lá os dados dentro dele, né? Resultado.add, ele vai adicionar um item. Que item? Cursor.getString. Por quê? O nome era o string. Qual coluna que ele é? Ele é a coluna 0, tá vendo? Ele é a primeira coluna aqui do meu select. É isso, tá? A gente vai repetir isso aqui várias vezes em sala de aula, vai ficar mais fácil, tá bom? E depois que ele pega o resultado e adiciona, ele dá um move next. Se ele não conseguir mover para a próxima linha, quer dizer que ele acabou, tá bom? Quer dizer que acabou, que não tem mais dados para ele recuperar ali dentro. E ele retorna o resultado. Tá feita a nossa classe. Para a gente testar, a gente vai vir aqui na minha Active e a gente vai usar. Como que eu uso, né? Eu chamo meu nome repository, chamo ele rep, new nomes repository, passo o contexto para ele, e aí eu posso fazer, né? Eu posso vir aqui, dar um repo.insert, e eu vou inserir um nome aqui, beleza? E para ver se deu certo, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui, primeiro eu vou recuperar todos os registros, né? Array list string, chamar aqui de nomes, né? E vou fazer o quê? repo.getAllNomes, legal? Peguei todos os dados do repositório. Para exibir ele na tela, eu vou fazer o quê? Eu vou concatenar eles todos dentro de uma única string, tá bom? Colocar um na frente do outro, para poder dar uma mensagem na tela, tá? Como que eu faço isso? Eu faço um for aqui bem simplesinho, tá bom? E menor que nomes, ponto, size, e mais, né? Aqui não é O não, tá, gente? Aqui é 0, eu digitei errado aqui, ó. E faço o quê? Vou criar uma variável aqui, né? Tipo assim, texto, né?
const, o JavaScript da vida, hein? String texto, tá? Eu vou fazer o quê? Texto mais igual, e vou concatenar aqui todos os valores, tá bom? Então aqui nomes, na posição I, mais um espacinho para dar uma distância, né, de um para o outro, né? Formei o texto e faço o quê? Eu vou dar uma mensagem na tela com toast, igual a gente fez em sala de aula já. Toast, make text, né? Get application context, passo o texto que ele vai exibir, falo o tempo que é para ele durar, tá? Vou mandar ele ficar curtinho, subir rapidinho, ponto show. Se tudo deu certo, a hora que eu executar aqui agora, no meu dispositivo, ele já vai inserir o nome show, que vai já dar um toast na tela, uma mensagem mostrando, tá vendo? E toda vez que eu sair e voltar de novo, ele vai mostrar esse cara de novo. Deixa eu ver, cadê que eu... Cadê? Aqui. Toda vez que eu abrir, tá vendo? Ele vai inserir de novo. Por que que ele insere de novo toda vez que eu abro, tá? Porque toda vez que eu abro, ele passa no onCreate, e o onCreate dá um insert de novo, tá bom? Então tá vendo? Ele tá adicionando aqui. Se eu mudar a palavra aqui, né? O que ele vai fazer? Ele vai adicionar uma palavra diferente. No final vai ter um Pedro lá no final. Legal? E ele não perde nada, né? Quando você instala de novo, porque, né? A ideia do banco de dados é essa, tá bom? Qual que é a ideia do trabalho, tá? Que vocês precisam fazer? Lá no trabalho que a gente vai fazer, a ideia é ter aqui, né? Na verdade, um campinho texto, né? Um edit text, um plain text aqui qualquer, né? Eu vou pôr aqui, eu vou pôr um botão. Legal? E a ideia lá no trabalho é fazer isso por de dentro do botão, tá bom? Deixa eu pôr esse cara aqui, ó. Então a ideia, tá? É ter isso lá dentro do botão. Então o que que eu vou fazer? Vou colocar um nome aqui melhor, né? É de nome. Apago o texto, né? Igual toda a aula que a gente fez. Digite seu nome. Legal? E aqui no botão, né? Dou o nome para ele aqui de salvar. E faço o quê? Crio um listener para esse cara aqui, ó. Public void on salvar clique view e faço o quê? Toda essa lógica aqui, ó, vai lá para dentro desse botão. Legal? Para quê? Eu vou adicionar agora baseado no botão. E eu não vou ter mais esse nome fixo aqui não, tá? Em vez de ter o nome fixo, eu tenho que pegar ele lá daquele edit text. Para isso, né, eu declaro minha variável aqui em cima aqui, né? Dou aqui dentro aqui um id nome igual find view by id r.id.ednome e faço o que? E eu vou inserir, na verdade, o que é denome.getText.toString. Legal? Então eu vou inserir literalmente o que eu digitar lá no combo. Basta agora eu vir aqui no botão, vincular o evento de clique ao listener. E pronto. Agora eu vou adicionar baseado no botãozinho de salvar agora. Então o nome que eu digitar aqui, salvar, está aqui no final agora. Ele podia limpar o texto, né, depois que digita, né? Beleza? Pessoal, salvei e um Yankee no final. Se eu clicar várias vezes, ele vai demorar um pouquinho, mas vai mostrando um por um, tá? Ele não demora no inserir, não, tá? É porque um toast vai exibindo após o outro, né? Aos pouquinhos. Um some, ele mostra o próximo. Some, ele mostra o próximo. Tá bom? Mas, na verdade, todos já foram inseridos há muito tempo, tá? E é isso, tá? Se vocês quiserem limpar o botãozinho de texto, tá? É só vir aqui depois que ele insere, né? Você pode vir aqui e dar um denome. Cara, tinha acho que só dá um set text vazio aqui, mas acho que ele tinha um botão de limpar. Não vou procurar muito não. É isso. Então, basicamente é isso que é a ideia do trabalho, tá? Lá no AVA ele vai explicar melhor. Em sala de aula a gente acabou falando um pouco mais, né, do que agora. Mas provavelmente vocês conseguem seguir esse cara mais o AVA. Dá para poder entender a matéria. De toda forma, na aula que vem a gente deve passar por tudo isso de novo, e na outra também, e na outra, até o final. Tá ok?
Beleza então, pessoal. Obrigadão aí.